Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em Laranjeiras, Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881. Filho do tipógrafo Joaquim Henriques de Lima Barreto e da professora primária Amália Augusta. Ambos mestiços e pobres, sofreu preconceito a vida toda. Com 7 anos de idade, ficou órfão de mãe. Por ser afilhado do Visconde de Ouro Preto, fez o curso secundário no Colégio Pedro II. Iniciou o curso de engenharia na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e foi lá que Lima também descobriu ser o único negro da turma, composta por filhos de brancos, da elite, e sentindo toda a rejeição que poderia haver na situação. Mas, em 1903, foi obrigado a abandonar o curso de engenharia, pois seu pai havia enlouquecido e o sustento dos 3 irmãos agora era responsabilidade dele. Em 1904, prestou concurso para escriturário do Ministério da Guerra, foi aprovado e permaneceu na função até se aposentar. Em 1905, ingressou no jornalismo com uma série de reportagens para o Correio da Manhã. Finalmente, em 1909, Lima Barreto estreou na literatura com a publicação do romance Recordações do escrivão Isaías Caminha. O texto acompanhava a trajetória do jovem Isaías, filho bastardo de um padre com uma escrava, que passou por uma infância em que recebeu educação regular para que no futuro descobrisse que sua cor seria uma barreira para que ele galgasse posições na sociedade. A obra, em tom autobiográfico, é um brado de revolta contra o preconceito racial e uma implacável sátira ao jornalismo carioca. Mas foi em 1915, depois de ter publicado em folhetos, que Lima Barreto publica o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua obra-prima. Nesse romance, o autor descreve a vida política no Brasil após a proclamação da República. A obra narra os ideais e as frustrações do funcionário público Policarpo Quaresma, homem de inteligência mediana, mas de nacionalismo e boa-fé inabaláveis. Como observa Osman Lins, esse é um romance sobre o desajuste entre o imaginário e o real, entre a idealização e a verdade, entre a ideia que o personagem faz do seu país e o que realmente o seu país é. Ao longo da obra, Lima também procura ridicularizar o apego da sociedade aos títulos, sobretudo o de bacharel, bem como as instituições políticas da época, sua burocracia e, em especial, a sua inoperância. Para ele, escrever tinha a finalidade de criticar o mundo circundante para despertar alternativas renovadoras dos costumes e de práticas que na sociedade privilegiavam certas classes sociais, indivíduos e grupos. Lima Barreto publicou romances, sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra em periódicos. A maior parte de sua obra só foi redescoberta e publicada em livro após a sua morte. Aliás, publicações e pesquisas que o levaram a ser considerado um dos mais importantes escritores brasileiros. Infelizmente, Lima Barreto, com seu espírito inquieto e rebelde, com seu inconformismo com a mediocridade reinante e com a doença do pai, acabou se entregando ao álcool e teve diversas crises com verdadeiras manifestações de alienação mental. Com a saúde debilitada, faleceu de um colapso cardíaco no dia 1º de novembro de 1922, aos 41 anos, em sua casa, no bairro de Todos os Santos, no Rio de Janeiro. Agora, desse autor que deixou para nós uma vasta obra que investiga as desigualdades sociais, a hipocrisia, a falsidade dos homens e das mulheres em suas relações na sociedade, eu gostaria de ler um trechinho de O Homem que Sabia Javanês. O conto apresenta o caso de uma pessoa que afirma saber falar o idioma javanês, mas que na realidade nunca soube nada dessa língua. E com essa mentira consegue enganar boa parte da sociedade e até mesmo ascender na carreira política, acadêmica e diplomática. O Homem que Sabia Javanês. Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as responsabilidades para poder viver.
Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel para mais confiança obter dos clientes que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contava eu isso, o meu amigo ouvia-me calado e embevecido, gostando daquele meu giblá vivido, até que em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo. Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver. Isto de uma ocupação única. Sair de casa a certas horas, voltar às outras, aborrece, não achas? Não sei como me tem aguentado lá no consulado. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui, neste Brasil imbecil e burocrático. Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro, se pode arranjar belas páginas de vida. Imagine tu que eu já fui professor de javanês. Quando? Aqui? Depois que voltaste do consulado? Não, antes. E por sinal fui nomeado cônsul por isso. Conta lá, como foi? Bebes mais cerveja? Bebo. Mandamos buscar mais outra garrafa, enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio e estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro. Quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte: precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas e etc. Ora, disse cá comigo, está ali uma colocação que não terá mais concorrentes. Quer saber o que ele fez? Como conseguiu enganar a todos sem falar nada de javanês? Então pegue um livro ou pesquise o texto na internet. Tenho certeza que você vai se divertir e muito. E aproveite para conhecer mais a escrita desse autor que privilegia personagens pobres, boêmios e arruinados, sempre fazendo críticas ferozes e bem-humoradas aos vícios e corrupções da sociedade e da política. Tenho certeza que depois de ter um encontro literário com Lima Barreto, você vai ver o mundo com outros olhos.